Eu quero explicar para vocês hoje por que existe tanta briga no meio da igreja, no meio do povo de Deus. É importante você saber isso, que eu vou dar 4 motivos por que acontece tanta briga no meio da igreja. E aí você fica esperto aí para se amadurecer e ficar esperto com quem ainda não é amadurecido para lidar com essa situação. Sem enrolação, vamos lá. Primeira coisa de tudo, eu quero que vocês entendam a parábola de Jesus, quando ele disse sobre o joio e o trigo. No meio da noite, quando estava escuro, quando ninguém estava vendo, o inimigo veio e semeou uma semente no meio do trigo. E essa semente era o joio, não é uma coisa boa. Só que aí foi crescendo e no meio da plantação, os funcionários falaram para o patrão: o senhor quer que a gente arranque o joio do trigo? Aí o patrão falou para eles: não dá, porque se vocês arrancar o joio agora, vão acabar danificando e arrancando o trigo. E aí o patrão falou: deixa que eles cresçam juntos, aí no final vai separar o joio e o trigo, o joio vai ser queimado e o trigo vai ser guardado. Então quero que vocês observem que o joio nunca vai sair do meio da igreja. Só que existe uma diferença: o trigo ele tem uma semente, ele tem conteúdo. O joio, se apertar ele, não vai sair nada, ele é como se fosse um ar dentro, ele não tem conteúdo. Então, se a Bíblia fala que pelos seus frutos você vai ser conhecido como verdadeiro ou falso profeta, então é isso que você tem que analisar. Porque o joio e o trigo, eles são muito parecidos, só que ele tem a diferença do conteúdo. E é isso que você vai ter que analisar no seu dia a dia. Então vai ter joio lá que vai querer atrapalhar, vai ter joio que vai querer ferrar com tudo. E é isso que tem que ter sabedoria. Ah, mas eu vou orar para Deus tirar. Não vai ter como, eles vão crescer junto. Trigo e joio vai crescer junto, não tem como tirar isso agora. Só no fim dos tempos. Então Jesus já avisou que vai ter joio e trigo através dessa palavra. Então você não pode se assustar quando alguém, por exemplo, não é o que você espera dentro da igreja. Às vezes as pessoas não têm conteúdo da palavra e elas não vão ser aquilo que você espera, mas ela tem aparência de trigo. Então fique esperto nessa parábola, fique atento nisso. Não adianta que não vai ser arrancado joio nenhum agora, só no fim. Segundo motivo porque existe tanta briga na igreja. Anote isso daí, no livro de Provérbios, a Bíblia diz que existem 6 coisas que Deus detesta e uma que Ele abomina. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. É importante você saber que aquele que semeia discórdia entre irmãos, que causa briga, é aquele que Deus abomina. Só que se você está pensando que eu estou falando de gente, não é exatamente de gente. É do Satanás. Aquele que semeia discórdia entre os irmãos é Satanás, não é outro. A sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta é contra todos os principados e potestades e dominadores desse mundo. Então você precisa ficar atento com a discórdia semeada. E a discórdia, eu vou falar uma coisa para você. A língua do ser humano, ela é capaz de espalhar muita desgraça. Isso está lá no livro de Tiago. Você pode conferir. Só que a discórdia é o seguinte: quando alguém briga na igreja, é porque eles vão jogando lenha na fogueira. E você tem que tirar a lenha. Você não vai ser privado da tentação da discórdia. Você vai querer brigar com alguém alguma hora. Só que você vai ter que respirar fundo, porque você também não é perfeito. Eu também não sou perfeito. Sempre vai ter uma coisa que vai querer causar discórdia, que vai querer pegar fogo. Só que você tem que tirar a lenha da fogueira. Não adianta querer discutir porque vai dar errado. Tira a lenha da fogueira, que você vai ver que não tem como manter a discórdia. É só tirar a lenha da fogueira que você vai ver que não tem como manter a discórdia. Briga acontece porque um fica jogando palavras, respostas, mas se você parar de dar réplica, aí a contenda acaba. Coloca um ponto final já no começo. Tem outro provérbio também que fala que é igual uma represa. Alguma hora ela estoura. Então, para de responder. Se tem alguma briga na sua igreja, para de alimentar isso. Põe um ponto final e para de alimentar isso. Terceira coisa que mais tem divisão, briga na igreja,
é a disputa. Quando algo sobe no coração da pessoa, na mente da pessoa, e ela se torna orgulhosa a ponto de disputar algo, aí vai ter briga com certeza. Lógico, o diabo não vai conseguir vencer a igreja, fica sossegado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas isso pode dar prejuízo, pode atrasar o trabalho de Deus e pode acabar dando consequências, feridas graves, que depois vai ter que ter muito trabalho para consertar. E a Bíblia diz que onde há disputa, não há o Espírito Santo. Se tem alguma facção aí, se tem algum grupinho querendo disputar algo com o outro, vai dar errado. Vai mexer com a organização da igreja. Então, se tem algum tipo de disputa, tem que acabar com isso imediatamente. A igreja sofre quando tem disputa entre irmãos. Quando Deus fala sobre a divisão, Ele não fala sobre grupos divididos, mas sim de grupos divididos que lutam entre si. Tem um monte de grupo na igreja. O problema começa quando eles começam a disputarem algo entre si. Isso pode ser um cargo, isso pode ser pessoas, pode ser amizades. Onde tem o espírito de divisão, de briga, de disputa, não tem Espírito Santo. Então isso vai prejudicar muito a igreja reunida. E quarta coisa é louvor. Entenda uma coisa, o diabo ele sabe muito bem, ele conhece sobre música. Lá no céu ele sabia muito disso, e ainda sabe, né? Só que ele não tem mais essa capacidade, mas ele vai lançar sugestões. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Então, você pode ver que onde mais vai haver briga vai ser no meio do louvor. Pode ter certeza, convive no meio de uma igreja que você vai ver onde tem mais briga no meio do louvor. Só que por trás disso existe sempre um demônio. Lá no céu, ele entendia muito bem de música e ele vai querer usar da música para causar muita destruição no povo de Deus. E assim, a adoração, o momento de louvor, é um momento onde a pessoa realmente abre o coração dela. Ela fica com o terreno duro do coração dela, fica tratado para receber uma boa semente da palavra. Então o diabo não vai querer isso, ele vai querer impedir. E no louvor, cara, se tiver pecado, se tiver divisão dentro do louvor, vai prejudicar muito a igreja, vai fazer com que a unção não consiga realizar. O pessoal que mexe com a música no culto, ele precisa estar bem estruturado na palavra, ele precisa estar constantemente em oração e constantemente dando os frutos do Espírito, que é alguém que está ligado com a videira, que é Jesus. Então fica muito esperto com relação a isso. Você pode ver, se você pesquisar no Google, você vai ver que muita gente se suicidou já por ouvir uma música. Então ele não vai querer deixar que a música seja algo que vai alegrar, que vai operar coisas de Deus. Então ele vai atacar nessa parte aí e fique esperto com isso. E eu quero que você entenda que aonde existe cristão, onde existe uma igreja, ali também vai ter uma tentativa de semear discórdia. O diabo tá louco para isso. Tem até briga de igreja contra a igreja. Cara, isso não faz sentido. Mas, enfim, esses foram os 4 pontos do porquê que existe tanta briga numa igreja. E se você cuidar bem desses 4 pontos, muita coisa vai melhorar e muita coisa vai ser amenizada. O diabo quer fazer bagunça e ele quer engrandecer o mal lá dentro. Se você tomar cuidado com pelo menos esses 4 itens que eu falei, você vai dar uma grande amenizada na sua igreja. Tenho certeza disso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e para aquela pessoa que sabe que está passando dificuldade na igreja, mas que ela pode resolver com a palavra de Deus a partir de agora, cuidando desses 4 pontos. Então, Deus abençoe, fique com Deus, um abraço.